Só vamos retomar direito administrativo, moleza agora. Agora a gente não vai errar nenhuma. Certeza, vamos fechar. Primeiro, 16. Já. Quando a União firma um convênio com o Estado da Federação, a relação jurídica envolve a União e o ente federativo e não a União e determinado governador ou outro agente. O governo se alterna periodicamente nos termos da soberania popular, mas o Estado federado é permanente. A mudança do comando político não exonera o Estado das obrigações assumidas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a inscrição do nome do Estado membro no Cadastro Federal de Inadimplentes, devido a ações ou omissão do gestor anterior, não configura ofensa ao princípio da administração pública, denominado princípio da intranscendência, né? Mais tecnicamente e mais completo, intranscendência subjetiva das sanções, não é isso? O nome completinho é intranscendência subjetiva das sanções. Lembrar, né, galera, que o Supremo utiliza, acho que foi o Enders que comentou isso aqui na aula passada que a gente teve, que o Supremo utiliza essa terminologia tanto para um caso de inadimplência de um gestor pretérito em relação ao gestor novo, né, governo passado com governo novo, quanto em relações entre pessoas jurídicas distintas. É o caso do consórcio público. Se um dos integrantes do consórcio público está inadimplente com a União não pode bloquear os repasses voluntários para o consórcio público com fundamento exclusivo na inadimplência de um dos entes que compõem o consórcio público. O fundamento também é a intranscendência subjetiva das sanções. Diga, Marcos. Também já viu a autarquia. Quando a autarquia está com problema, não prejudica a administração direta. Exatamente. A Câmara. Mas aí fica mais fácil, né? Porque o ente, ele está fora, né? Agora, no consórcio, não. O ente integra o consórcio. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal e o STJ entendem que é ilegítima a vedação de repasse de verbas voluntárias ao consórcio público se a inadimplência não é do consórcio, e sim de um dos entes integrantes do consórcio público. Intranscendência subjetiva das sanções. Certo? Então, realmente, letra A para a questão 16. Questão 17. O princípio da proteção à confiança na administração pública, gabarito. Galera, letra A. Determina que a administração pública atenda apenas ao que a lei impõe? Não, doutores. Errado. O princípio da confiança legítima é justamente o contrário. Ele muitas vezes afasta a aplicação da lei para se chegar a um resultado diverso. Ou seja, um resultado que privilegie a boa-fé, que privilegie as relações de bons costumes e as relações, acima de tudo, pautada na legítima expectativa que é criada no administrado. É o caso, por exemplo, da teoria do fato consumado, que é um afastamento da lei para se privilegiar, no caso concreto, o administrado em detrimento da administração pública. Claro que há doutrinadores, como a Raquel de Mello Urbano, que ela vai dizer que mesmo no caso da aplicação do princípio da teoria do fato consumado, ela diz que só é legítima a aplicação da teoria do fato consumado se, ao mesmo tempo, a teoria do fato consumado beneficiar a administração pública e beneficiar a administrado. Para ela, e eu entendo correto esse ponto de vista, se a teoria do fato consumado beneficiar exclusivamente o administrado, não pode ser aplicada. É o caso, por exemplo, de concurso público, quando é possível a aplicação da teoria do fato consumado. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem precedente em repercussão geral, negando a possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado em posses precárias, não é isso? Lá o interesse é paritário. O interesse é do administrado, que quer ocupar o cargo público e já exerce esse cargo público por muito tempo, e o interesse é da administração por ver mantido e provido aquele cargo público e não ver interrompida a prestação de um serviço público. Por isso seria viável a aplicação da teoria do fato consumado nessa circunstância, porque beneficia tanto a administração pública quanto o administrado. Exclusivamente, o benefício a favor do administrado não justifica a aplicação da teoria do fato consumado, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Errado o item A. O princípio da confiança da administração pública, o poder de execução imediata das decisões administrativas, possibilitando a criação das obrigações para o particular? Não, né, doutores? Aqui é o princípio da autotutela, né? E da autoexecutoriedade dos atos administrativos. A administração faz por ato próprio, quando ela quer e quando ela entende, salvo vedação legal. Não cria obrigação, não precisa dar confiança, para assegurar um direito. Exatamente. Nem pode, né?
É considerado, letra D, uma imposição da limitação à discricionariedade da administração pública. De novo, ele vai além, né? Está indo além. O princípio da confiança legítima, galera, é uma das facetas do princípio da juridicidade, viu? Que a administração não se vincula apenas à lei, se vincula ao bloco de legalidade, que é a juridicidade. Por isso, privilegiando Por isso privilegia, por isso que é ruim, não, essa campanha. O que eu ia dizer mesmo, meu Deus? Não lembro mais não. Juridicidade. Sim, a juridicidade se aplica o bloco de legalidade na juridicidade. Vai se privilegiar todo o ordenamento jurídico e não só meros espaços normativos, né? Meros espaços normativos. Letra E. Rian, rapaz. É um dos princípios expressos arrolado no artigo 37 da Constituição Federal. É um absurdo. Galera, letra C. Corresponde ao aspecto subjetivo do princípio da segurança legítima. Simples. Por que subjetivo, gente? Porque o princípio da confiança ele é analisado sob o ponto de vista subjetivo. É a expectativa legítima que a administração pública cria em relação a um terceiro, que é o administrado. Por isso que é um aspecto subjetivo. Tá? Sem sombra de dúvida, né? Ok? Letra C. Para a questão 17. Questão 18. Tendo como referência a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, assinale a opção correta. Qual o gabarito? Inquestionavelmente, né? Letra D de dado. Súmula vinculante, velha súmula vinculante número 13, né? Questão da discussão Piauí. Batida. Não esquecer, né, gente, que o Supremo tem mitigado os rigores da súmula vinculante número 13, não é isso? Entendendo que cargos estritamente políticos podem ser exercidos por... que não tem hierarquia, que não existe qualificação de assessoria, por exemplo, é possível a nomeação que escape ao cargo, que escape à súmula vinculante número 13. Mas lembrar, tem que haver a comprovação de uma qualificação técnica para o exercício da função. A qualificação técnica decorre da formação ou decorre do exercício da função. Certo? Os cargos eminentemente políticos. Oi? Secretário de Estado, alguma coisa do tipo. Tem que ter uma qualificação. Eu acho que os julgados supremos exige um liame de qualificação, se eu não me engano, mestre. Portanto que o julgado supremo, as emendas falam assim, Fontenelle, diz, olha, não se presume o nepotismo único e exclusivamente em razão do parentesco, né? Aí tem que se comprovar que o cara não tem qualificação para o exercício da função, etc, etc. Depois dá uma pesquisada, mas eu tenho certeza absoluta que é nesse sentido. Lá no material, não é isso? Pronto. Então, certeza absoluta nesse sentido. Tem mitigado. Então, letra D. Mas qual é o erro da A? Se houver repasse de verbas federais ao município, a aplicação desse recurso pelo governo municipal não será objeto de fiscalização por órgão. Sem sentido, né, galera? Certo? Então, errado. Havendo fiscalização, inclusive para fins de competência, né, gente? A competência é da Justiça Federal para apreciar o feito quando a verba está submetida à fiscalização por órgão federal, não é isso? E essa fiscalização é concomitante e finalista. Oi? A fiscalização é concomitante e finalista. Tanto o ente local pode fiscalizar como a União, né? Mas se for integrado, né, o patrimônio do município, aí a competência Não. é estadual. Aí é outra história. A questão é a seguinte, vamos compatibilizar essas duas súmulas. Que são duas súmulas. Não há nenhuma incongruência entre uma súmula e outra. Uma súmula diz, não me recordo o número, uma vez incorporado ao patrimônio municipal a verba, não há competência da Justiça Federal. Aí vem a outra súmula. Se a verba está submetida à fiscalização e controle de órgão federal, permanece a competência com a Justiça Federal. Para excluir a competência da Justiça Federal, a verba tem que ser incorporada e, além de incorporada, não está submetida à fiscalização de órgão federal. Assim, afasta-se a competência da Justiça Federal. Fora dessa circunstância, incorporada para afastar, não. Certo? Essa questão de afastar ou não diz respeito às verbas de transferências obrigatórias, de tributos. Aí a União, nós não temos competência nenhuma. Parte do imposto de renda, parte de determinados tributos, exatamente, que é repassado, nesse caso aí a União não tem qualquer prerrogativa. Como é que ficou isso aí depois da cabeça do Supremo sobre o julgamento das contas de gestão Não, julgamento de gestão e contas de governo. Só que é o detalhe, isso aí foi voto vencido, mestre. Essa distinção... Quem julga é só o
Essa distinção foi voto vencido. O Barroso, se eu não me engano, era o Barroso que estava propondo essa distinção. E aí ficou voto vencido. Ela pouco importa se é conta de gestão ou se é conta de governo. A sistemática é sempre... Minha dúvida é exatamente essa. O prefeito faz um convênio com, sei lá, a FUNASA. Quando o prefeito está assinando lá, é uma conta de gestão, né? Que imagina Sim. essa conta? Não, o órgão federal julga tranquilamente. É porque as contas de gestão serão julgadas pelos órgãos correspondentes. O que o Supremo decidiu é que, para fins de inelegibilidade, não é exatamente, não é a Corte de Contas, alguma condenação da Corte de Contas que vai justificar a inelegibilidade. Independente de ser conta de Gestão ou conta de governo. A lógica foi essa. O Barroso fez a distinção e dizia que só quando fosse conta de governo, eu acho que... Ele fazia, era que deveria passar pela Câmara. Mas foi voto vencido. O Supremo não fez a... Agora, pouco importa pelo julgamento. E a decisão do Barroso era bem técnica, cara. Ela deveria ter prevalecido. Muito, muito, muito técnica. Diga, Rian. E a decisão do Supremo Tribunal Federal era muito técnica, gente. Mas, infelizmente, não valeu. E nós sabemos que, muitas vezes, o prefeito ele tem a Câmara todinha na mão dele. Toda. E só estimulou moeda de troca, né? Assim, aqui na Ceará Acadêmico, uma crítica à decisão, né? E nenhuma Câmara de Vereadores é tão bem aparelhada para examinar a conta quanto o Tribunal de Contas. É complicado, cara. É difícil. Difícil, mestre. Mas, enfim, vamos para frente. A alteração por meio de portaria das atribuições do cargo público não contraria direito líquido e certo de servidor. Errado, né, galera? Inclusive, as atribuições decorrem de lei, não é isso? Princípio da legalidade. C. A administração pública não pode, mediante ato próprio, desconsiderar a personalidade jurídica de empresa fiscalizada por Tribunal de Contas. A esse caso, não se aplica a doutrina dos poderes implícitos. Verdadeiro, viu, gente? Aí há um detalhe. Parte da doutrina atual, depois da lei contra a corrupção, passou a entender que a própria lei já dá essa prerrogativa à administração pública, porque ela traz uma hipótese expressa de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal e o STJ vão encarar o tema, né? Não aceita, certo. Não está errado. Mas, assim, por enquanto, né? Não pode. Agora, 12... A aceitação está errada. Não, veja só. A administração pública não pode, por ato próprio, deixa eu ver, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa fiscalizada pelo Tribunal de Contas. A esse caso não pode, galera. Pode. Isso era previsão doutrinária. Agora a lei 12.846 de 2003, anticorrupção, traz expressamente essa possibilidade à administração pública. Aqui porque é o Tribunal de Contas exercendo o julgamento de contas, evidentemente. Agora o que eu estou querendo debater com vocês é a própria administração pública, por ato próprio, poder exercer essa prerrogativa. Por exemplo, uma CGU, que é um órgão do Executivo, não é um órgão de contas, por exemplo. Vamos ver rapidinho aqui essa lei. Aplica a teoria dos poderes implícitos, cara. No Tribunal de Contas, sim, aquela história. Se Fiscaliza. tem o poder de fiscalizar e julgar as contas, ela tem todos os meios para efetivar, né? Até porque o Tribunal de Contas aplica penalidade, né, mestre? Pois é, aí quer dizer, porque a parte da desconsideração da personalidade é mais voltada para a publicação de penalidade, porque mais voltada para a investigação das contas. Aí vai chegar no ser desconsiderado. Acho que a nota dele está um pouco fraca. Tá mesmo, é. Enfim, galera, quem tem a lei no Vadimeco? A gente vê rapidinho. 12.846. 2013. 14 Vamos ver rapidinho. Olha, mestre, volte aí, lei 12.846. Francisco, se você achar aí rápido, que você é velocidade máxima. 12.846. Lê para nós, Viver. Você sabe o artigo? 14. Artigo 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos ante da lei, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios, com poder de administração, e sócios com poder de administração, observado o contraditório ao poder feito. Ou seja, Mas por quem? essa é a questão. A doutrina está dizendo com muita tranquilidade que se aplica, mestre.
que é o debate dentro do processo administrativo. O título. Você tem dois regimes agora, um regime de consideração processual, civilista, e Porque é dentro do processo administrativo, Fontenelle. Agora sim, vai passar pelo crivo dos tribunais, né? A legitimidade dessa previsão, né? para desconstituir a personalidade. Complicado. Rapaz, eu acho legítimo, cara. Levar uma burocracia dessa para o Poder Judiciário, desconsidera, aplica a eventual penalidade e depois a Justiça avalia se foi ou não legítimo, entendeu? Eu, particularmente, não acho. Até porque aqui isso é caso extremo, né, de corrupção. Não é qualquer fiscalização perante a administração pública que vai justificar essa desconsideração, né? Eu, particularmente, acho legítimo. Então, artigo 14 da Lei 12.846 de 2013, para a doutrina ampla e majoritária é legítima, é previsão que se alinha à Constituição Federal, portanto, possibilita diretamente pela administração pública a desconsideração da personalidade jurídica. Qual o fundamento dos caras? Porque isso aqui está dentro do título do processo administrativo. Não é que aqui, mas aqui é uma previsão que pode ser feita pelo Poder Judiciário. Aí você vai lá, sobe um pouquinho do processo administrativo. Certo? Exatamente. E precisa, mestre, é aquela história. É igual ficar levando negócio de execução fiscal para o Poder Judiciário. Tenta resolver o máximo na via administrativa, cara. Dá poder para a administração pública. Depois, havendo abuso, o Poder Judiciário vai e eventualmente controla. Certo? Eu acho que o melhor meio de fazer a execução fiscal andar é legitimar a cobrança administrativa. Muito mesmo. Bastante. Até meios constritivos mesmo, direto pela administração pública. Mas, enfim. Vamos para frente. Letra E. De acordo com o princípio da eficiência, a administração pública pode revogar seus próprios atos. Princípio da autotutela. Certo? Errado o item E. Sobrou letra D para nós realmente, que é a representação. Revogar, conselho legal e anular. Ainda tá errado para frente também, né? Cheio de erro, né? Então, letra E não satisfaz, letra D realmente. 19. Considerando a relevância dos princípios de direito administrativo para a atividade do administrador público, assinale a opção correta. Gabarito, galera. Qual é o erro da E? Na esfera da atuação do poder de polícia, não pode a administração pública efetuar a demolição de obra. Aí é que pode, mestre. Sem sentido, né? A demolição é um ato material do poder de polícia, não é isso, galera? Então, pode sim. Oi? Letra E. Oi? Jurerê Internacional, é? Sabia não. Esse negócio de festa aí, eu não sei muito não. Ainda mais de rico. Não, mas Corte Superior ou não? Não, juiz federal. Vamos lá, C. O princípio da eficiência funciona como diretriz a ser seguida pelo administrador, mas não pode ser utilizado para parâmetro de controle externo pelo Tribunal de Contas para fins de... Cara, aí é que pode mesmo. Claro que pode. Quais são os critérios utilizados pelo Tribunal de Contas para o controle da atividade administrativa? Controle de mérito do ato administrativo. Controle de mérito, doutores. Mérito. Até o mérito, que é a economicidade. O Tribunal de Contas. Mas legitimidade já é legal. Já é um critério de legalidade. Conduta legítima da administração. A economicidade, Marcos Wendel, é que não é um critério de legalidade. É um critério de mérito administrativo. E o Tribunal de Contas analisa o mérito administrativo. Porque, por exemplo, a administração comprou um produto que valia R$10, mas tinha no mercado outro igual que valia 5. Veja, aí não é ilegalidade. É mérito. A administração optou legitimamente por um produto e o Tribunal de Contas pode analisar a economicidade dessa conduta administrativa, mérito administrativo. Quanto mais outros parâmetros, por exemplo. Geralmente, quando se fala na lei de improbidade administrativa, diz que ela não pretende punir o mau gestor, né? Exatamente. O STJ até julga isso nas suas emendas, né? O gestor ímprobo. Mas no caso, numa situação dessa, né? Você acha que não seria punido o gestor deficiente, não? Não, mas aí é a questão. Tu tá indo pro ponto de vista do julgamento de contas, entendeu? Penalidade puramente administrativa, que não necessariamente leva à improbidade administrativa. Constitui um ato, independente do sujeito. Não dá para considerar isso uma improbidade administrativa, por exemplo. Tem situação que nós causamos dano à administração pública, mas não é improbidade. Quebrei o meu computador. Não necessariamente é uma improbidade. Tá? Galera, guardem isso. É estranho. O Tribunal de Contas pode julgar o mérito administrativo das condutas do Estado, através da avaliação da economicidade da conduta administrativa. Ok? Decorrente diretamente da Constituição Federal.
quanto mais os demais aspectos. Sim, letra B. O princípio da supremacia do interesse público vem sendo questionado pela doutrina, em especial após a Constituição Federal, que estabeleceu o Estado Democrático de Direito e assegurou direitos e garantias individuais acima dos interesses do Estado. Tem sentido, galera? O Rafael Oliveira, ele questiona. Não, mas não prevalece, né? Não tem sentido. Ele disse que vem sempre questionado. Deixa eu ver. Eu não disse nem que é majoritário. O Rafael questiona e o Rafael se diz outra pessoa. Não, ainda diz no final que não existe norma que respalde na Constituição Federal. Tem uma linha de interpretação científica, o princípio da supremacia, isso não existe na lei. É aquele negócio de administração dialógica, né? O princípio da consensualidade. É. Letra A. Estando o administrador diante de ato administrativo viciado, o princípio da segurança jurídica lhe confere a opção, observado o critério da conveniência e oportunidade, de convalidar o ato, se o vício for sanável, reconhecer a sua estabilidade pelo decurso do tempo. Jamais. A administração pública não se aplica a fato consumado na esfera administrativa, viu, doutores? Não acompanhei, não. Começa aqui. Ele diz que a administração pode reconhecer simplesmente a legitimidade do ato pelo decurso do tempo. Teoria do fato consumado na esfera administrativa. Viola o princípio da legalidade. Ok? Nos efeitos como? Reconhecer a sua estabilização, modular os efeitos da anulação ou ainda invalidar o ato com efeitos externos, que é porque não há essa liberdade toda da administração pública que prega aqui o item, né, doutores? Não há essa liberdade toda ao administrador. O Brasil que só tem gente honesta, né? Letra D, errado o item A. A violação dos princípios da administração pública, tais como a moralidade, a impessoalidade, a eficiência, caracteriza ato de improbidade administrativa, desde que comprovado o dolo, ainda que genérico do agente. Perfeito, não precisa-se de dolo específico. A jurisprudência é tranquila quanto a esse ponto. E um detalhe, né, já adiantando uma questão que está logo mais à frente. O STJ tem diversos julgados que essa condenação, com base em violação a princípios, ela se fundamenta no princípio da juridicidade, que faz com que a administração pública retorne a um alinhamento entre o direito, a ética, a moral, fazendo com que condutas que ofendam puramente princípios possam levar ao reconhecimento de uma improbidade administrativa. Porque, de novo, o princípio da juridicidade é um bloco de legalidade, não é mais aquela mera legalidade estrita. A administração tem que respeitar costumes, boa-fé, princípios gerais do direito e não apenas a legalidade estrita e formal. Mas essas condutas exclusivamente imorais ainda não vêm... Exclusivamente imorais, não. Tanto que o Supremo tem precedentes nesse sentido, né? Que tem até um julgado aqui, que eu acho que é do Ministério dos Graus, que justificou uma questão aqui que foi elaborada, que o Supremo disse que o princípio da legalidade, como é que está aqui na questão, está distrito, deixa eu ver, o princípio da moralidade está distrito à essência da legalidade, não podendo haver qualquer valoração que extrapole essa conduta. Acho que tem uma questão aqui nesse sentido, já a gente vê. O princípio da moralidade ainda não tem autonomia suficiente. Não tem. O princípio da moralidade ele decorre de um conceito de legalidade. Agora, como o nosso conceito de legalidade mudou, a juridicidade é uma releitura do princípio da legalidade. Então, eu torno compatível... Exatamente, eu torno compatível essas análises a partir de uma ampliação do conceito de legalidade. Aí, com relação ao princípio da moralidade estrita à legalidade, porque ele faz aquela distinção de moralidade do senso comum e moralidade administrativa. É isso mesmo. E o que vai se verificar se é moral ou imoral dentro da administração pública é justamente do ponto de vista Da administração e não o senso comum. O senso comum. Não é isso? Perfeito, mestre. Vamos para frente. Então, doutores, letra D para a questão 19. 20. Assim como... Gabarito da 20, galera. D também. Isso aí foi no bloco dele. Quem mais? O bloco total, esse aqui. Letra A e letra D. A letra A difere da D só por um item, né? Nada. É. Deixa eu ver. 3 e 4. Um diz que não tá certo, outro diz que é o 5. É. Vamos lá. Doutores, assim como o princípio da autonomia da vontade aplicável nas relações ao particular, o princípio da legalidade, você precisa ler o resto, galera? Que já está errado, já de cara. Como é que o princípio da legalidade na perspectiva administrativa se alinha ao princípio da legalidade no entendimento entre as pessoas privadas? Nós sabemos que é totalmente diferente. O regime do princípio da legalidade se diferencia na administração pública e na esfera particular. 2. O princípio da
impessoalidade. Gente, é só ter atenção, galera, ó. Princípio da legalidade, da autonomia da vontade, aplicado nas relações particulares, assim como aplicável nas relações entre os particulares, o princípio da legalidade impõe à administração em toda a sua atividade, a obediência ao mandamento da lei. Como colorado disso, a atuação da administração pública está presa aos mandamentos da lei, dele não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato. E os costumes também, galera, como fonte do direito administrativo. Nós temos várias situações aqui que afastariam a correção do item 1. Item 2. O princípio da impessoalidade destina-se a proteger simultaneamente o interesse público e os interesses privados. Galera, isso aqui é um entendimento minoritaríssimo, viu? Que eu acho que esse entendimento é de um doutrinador do Rio de Janeiro, que eu não estou lembrando o nome do maluco agora. Mas ele defende que o princípio da impessoalidade ele tutela o Estado e tutela os particulares. O entendimento majoritário é que tutela o interesse da administração pública. É o Estado. Faz todo sentido. Mas ele também prega, é como se fosse uma aplicação da isonomia, né? Eu entendo. Eu entendo perfeitamente, mas é um entendimento minoritário. Ele não é voltado para equilibrar forças entre a administração e o particular. Ele é criado para resguardar as prerrogativas da administração pública. A consequência dessa aplicação é que beneficia particulares. Entendeu? Faz. Porque ele está dizendo, o princípio da impessoalidade destina-se a proteger simultaneamente o interesse público e os interesses privados. Na medida que ele traz a ideia de que a administração tem que tratar todos os administrados sem discriminação e benefícios benéficas ou não, benéficas vai, né, galera? Aquelas legítimas, né? Impedindo que o ato administrativo tenha um beneficiário. Coibindo a interferência de simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas, está certo aí nesse aspecto, na atuação administrativa, impedindo que o ato administrativo tenha um beneficiário. Errado, que é um absurdo, doutores. E os atos de efeito concreto? Entendeu? Os atos administrativos de efeito concreto têm destinatário certo, né? Concordo que o que mais impacta é essa parte final mesmo. Concordo plenamente. Errado o item. Só o que nós temos é atos administrativos de efeito concreto. Posse, nomeação, então, diversos, né? Diversos. 3. A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da moralidade administrativa como vetor da atuação da administração pública, igualmente consagrou a necessidade de proteção à moralidade e à responsabilização do administrador público e moral. Desse modo, qualquer cidadão pode propor ação popular objetivando anular ato lesivo, inquestionavelmente, né, galera? Sem dúvida, letra da Constituição Federal. 4. Em razão do princípio da moralidade, os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Também transcrição da Constituição Federal. Segundo o princípio da publicidade, a administração pública direta e indireta está compelida à divulgação dos seus atos, conferindo transparência e visibilidade à atuação administrativa. Todavia, tal princípio não é irrestrito, porque também é dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando sua proteção. Correto, né, galera? Inquestionavelmente, letra D de dedo. 3, 4 e 5. E essa primeira parte também é transparência ativa. Como? Por parte da administração, né? Quando ela mesmo age. Muito bem, mestre. Letra D. Matou a pau, comandante? Pai, esse comandante aqui administrativo não erra nenhuma. 21. 21, Maradona. 21, gabarito, Maradona. Alguém marcou diferente da E, galera? Alguém marcou diferente da E? Não, né? Vamos lá. O erro da A. De acordo com o STF, os tratados internacionais de direito administrativo serão fonte do direito administrativo pátrio desde que incorporados para dentro. Sem sentido, né? Só serão equiparados se forem equivalentes a emendas. Errado. O princípio administrativo da autotutela é considerado um princípio onivalente. O que é um princípio onivalente? Exatamente, mestre. Exatamente. Rapaz, isso é um monstro, rapaz. Perfeito. O princípio da autotutela é um princípio setorial, né? Se aplica apenas à parcela das funções estatais e ainda, né, não se aplica indistintamente a qualquer... Exatamente, qualquer ciência. Oi? Mais tudo. Certo?
Lá, eu acho que essa classificação, galera, depois pesquisa aí, ó. É a do José Cretela Júnior, viu? Dê uma pesquisada, principalmente quem trabalha com humanística, viu? José Cretela Júnior, ele faz, acho que são quatro classificações. Princípios plurivalentes, onivalentes, setoriais e universais. Universais é o que o Gerson acabou de falar, se aplica a qualquer ramo da ciência, né? Que não é o caso do princípio da autotutela. Quem quiser anotar para fazer uma pesquisa, fica à vontade. São fundamentais, gerais e setoriais. Esse aqui é setorial, né? Fundamentais, gerais e setoriais. Canotilho, tá aí na paz. Isso aí é um monstro mesmo, rapaz. Nunca nem ouvi falar disso aí na vida. Letra... Vivi, minha filha? Tudo de bom. Um abraço, viu? Letra C. O princípio administrativo do interesse público é um princípio implícito da administração pública. Cadê o erro? Exatamente. Ele é explícito da administração pública, mas implícito na Constituição Federal. Rapaz, olha a pegadinha. A pergunta que eu fiz no anterior da oral, que é a distinção entre o princípio do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público. Tá A vendo? distinção que o cara queria exatamente, que esse daí estava previsto na legislação infraconstitucional, na 9784. Era só o que o cara queria. Tá vendo, mestre? Uma pergunta totalmente difícil, doida. Da supremacia e do princípio do interesse público. É isso aí, galera. Então, perfeito. Letra D. De acordo com o critério das relações jurídicas, o direito administrativo pode ser visto como um sistema dos princípios jurídicos que regula a atividade do Estado para cumprir seus fins. Errado, galera. O critério das relações jurídicas detalha as relações existentes entre o Estado e os administrados. Tá? Entre o Estado e os administrados. Errado o item. O critério das relações jurídicas detalha as relações existentes entre o Estado e os administrados. O nome já diz tudo, relações jurídicas. Errado o item. Consoante o critério da distinção em atividade judicial e social, jurídica e social, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado, isso aqui no Brasil, não é isso? E a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral. Correto o item é, galera, sem sentido, né?